Boa noite, nós estamos no programa Momento da USE. Esse programa é uma realização da USE Intermunicipal de Santos e Cubatão. Sejam bem-vindos. Lembrando a todos que fazemos questão de interagir com vocês, que vocês possam aí fazer perguntas, tudo relacionado ao Momento da USE. A USE é muito importante para as casas espíritas e esse programa é para vocês. Você que está assistindo, você que pertence a alguma casa espírita, nós estamos em várias redes sociais, inclusive eu quero dar um grande abraço à Rádio Portal da Luz, Mato Grosso, que está nos assistindo nesse momento. O Portal da Luz, muito obrigado pela parceria. O Portal da Luz tem uma parceria com o Seara de José também, né? Alguns programas nossos e alguns deles a gente passa e tem um conteúdo muito interessante, um conteúdo muito bom que você tem que assistir. Então, você que não é de Santos, vai conhecer um pouquinho uma história tão rica que existe nessa cidade, na Baixada Santista, que é a da USE, da União das Sociedades Espíritas de Santos e Intermunicipal de Santos e Cubatão. E hoje a gente trouxe uma pessoa, que o Nilton vai apresentar, que sabe tudo da história, né? Ele é uma sumidade, né? É uma pessoa... enciclopédia. É uma enciclopédia e sabe toda a história da nossa, da USE, e não é só da USE, ele conhece a história da cidade também, né? E a gente tem que aproveitar essas pessoas para os mais novos aprenderem futuramente. Milton Júnior, dá boa noite e apresente o nosso amigo. Boa noite, Joseph. Boa noite, Joseph. Dois Joseph do meu lado, duas assumidades, viu, gente? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Boa noite você aí que está conosco. Muito, muito obrigado pela presença num dia histórico nesse Momento USE. Um programa feito para você. E hoje, para isso, para esse momento histórico, nós trouxemos a nossa... É uma referência aqui na Baixada e quizás no Brasil. Nosso querido José da Conceição Abreu. Ele que é jornalista, escritor e também é palestrante. Boa noite, José. Tudo bem com você, Zé? Boa noite, Nilton. O nosso famoso Zezinho, né, Zé? Zezinho Abreu. Fica mais fácil. Então, boa noite, Nilton, Zé Maria. E boa noite a você que está em casa, prestigiando com a sua audiência. E estamos aqui para conversar. Contar algumas histórias, alguns fatos realmente ocorridos em nossa cidade, ligados, obviamente, ao movimento espírita. Então, aí à disposição de vocês. José, já que você falou de movimento espírita, como tudo começou? Como é que esse movimento chegou aqui na Baixada Santista? Não chegou na Baixada Santista. Ele começou aqui em Santos. Começou em Santos. Isso lá na década de 30, já aqui mesmo, pertinho aqui de onde nós estamos, tem um centro aqui, o Manuel Gonçalves, e eles... Pinheiro Machado, né? Na Pinheiro Machado. E eles funcionavam, na época, na rua Tarquínio Silva. E eles já faziam um trabalho naquela época. Um trabalho no bairro do Marapé, já faziam um bairro, distribuíam o evangelho, andavam pelo bairro distribuindo evangelho e tal. Mas o curioso é que, em 1943 para 44, criou-se em Santos a União dos Centros Espíritas de Santos e Adjacências. O nome é esse, e Adjacências, porque englobava a Baixada Santista toda, na verdade. Isso, vamos dizer, em 1944. Chegou a funcionar durante uns 2 anos. Chegou a funcionar. Tinha o Centro Espírita Manuel Gonçalves, o Centro Espírita Nossa Senhora do Monte Serrate, a Associação Espírita Beneficente Maria da Luz, e mais 1 ou 2 centros. O Centro Espírita Joaquina de Jesus, um centro que funcionava na Rua Borges. Então eram 5, 6 centros que formaram essa união dos Centros Espíritas de Santos e adjacências. Funcionou 2 anos e tal, tudo bem. Você lembra na época quem era o presidente da associação? Encabeçado pelo Antônio Alonso Delgado, um dos fundadores do Manuel Gonçalves, e ele encabeçou esse movimento. Quer dizer que tudo começou aí no Manuel Gonçalves? Essa ideia começou no Manuel Gonçalves, com o Antônio Alonso Delgado. Isso na década de 40, 44.
Mas em 1947 aconteceu em São Paulo o primeiro Congresso Estadual do Espiritismo, lá no ginásio do Pacaembu, que na época o estado de São Paulo tinha 551 casas espíritas. Caramba. Em 1947. Bastante, hein? Em 47. Olha 551 só, casas gente, espíritas. Em 1900 eram 10 casas. Vejam, em termos de crescimento. Em 1900 eram 10 casas. Em 1947 eram 551. Vejamos quantas casas foram surgindo por ano. É assim, qual seria o motivo assim? Você tem uma ideia? O que impulsionou esse crescimento? Não tem assim Alguém foi trazendo a ideia. Vocês vejam, nós tivemos, no interior de São Paulo, tivemos o Cair Barchútil. Cair Barchútil tem muito tempo já, né? Ele inovou lá na região. O Eurípides Barçanufo conheceu a doutrina em Sacramento, lá na Fazenda Santa Maria, né? E abriu o colégio Allan Kardec em Sacramento. E já foi uma divulgação. Então, né? em cada lugar, alguém foi trazendo essa ideia da doutrina espírita. Em São Paulo nós tivemos Batuíra também. Batuíra. Fez um trabalho fantástico em São Paulo. Inclusive, chegou a fazer jornal espírita. Foi. Quer dizer, vejamos. Mas nesse congresso de 1947, o comandante Edgar Armon, que já era presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e bem entendido, a Federação Espírita do Estado de São Paulo nunca foi federativa. Era um centro espírita grande, que colocaram o nome de federação. Como em Peruíbe nós temos a União Espírita de Peruíbe. É um centro espírita, União Espírita de Peruíbe. E lá nós temos a USE Intermunicipal de Peruíbe. Quer dizer, então, mas o Edgar Armon lançou a ideia de se criar a União Social Espírita. União Social Espírita, em 47. E dali foi um desdobramento. Tornou-se realidade, e isso em 47. Em 48 teve um congresso de unificação, em 49 tem aquele famoso Pacto Áureo, que acabou criando o CFN na Federação Espírita Brasileira, e o movimento espírita foi se alicerçando. E em São Paulo não fugiu a regra. Vocês vejam, em 1951, em Santo André, foi fundada a União Municipal Espírita de Santo André. É um ano mais velha que a de Santos. Então, vocês vejam, em 44 tinha a União dos Centros Espíritas de Santos. Em 47 surgiu a ideia da União Social Espírita a nível estadual, mas há um detalhe interessante para nós de Santos. E eu, inclusive, consegui o estatuto de fundação da União Espírita Santista. Que não tinha nada de espírita, era para os espiritualistas. Em Santos nós temos uma baixinha, desculpe, mas baixinha é danada mesmo. Era a Graciana Miguel Fernandes, um bandista, e ela criou a União Espírita Santista, tendo como base ciência, filosofia, religião, mas com o intuito de arregimentar os espiritualistas. Os espiritualistas, todas as religiões. E nisso nascer um trabalho assistencial. Isso aconteceu em 1º de novembro de 1951. Mas o Antônio Alonso Delgado, e um grupo que foi se alicerçando, logicamente, em 16 de dezembro de 1951, fizeram nascer a União Municipal Espírita de Santos. Veja, em dezembro, sendo o Antônio Alonso Delgado o seu primeiro presidente. Então, praticamente, o movimento espírita em Santos nasceu... Na década de 50, né? Em 16 de dezembro de 1951. Mas quando é que chegou a União Municipal, a UNIS? Então, em 16 de dezembro de 1951. Ok. Foi a data de fundação. Você lembra quem foi o primeiro presidente? Então, o Delgado, Antônio Alonso Delgado. Antônio Alonso Delgado. Ele foi o presidente. 2 anos,
Sendo que depois, em 1953, o nosso querido e sempre lembrado Altir Ferreira chegou a Santos, ele já espírita, se envolveu com o movimento espírita e assumiu, em 1953, assumiu a presença da UMES, vindo presidi-la até 1974. Então, o movimento espírita nasceu ali, em 51. Depois, na década de, já mais para 80, de UMES passou para a União Intermunicipal Espírita, União Intermunicipal Espírita, passou a ser UNIMES. União Municipal Espírita, isso. UNIMES. E mais recentemente, já na década de 90, talvez, aí ficou tudo sendo USE Intermunicipal de, e o nome da cidade sede. USE Municipal de, o nome da cidade sede. Perfeito. Então, o movimento espírita praticamente nasceu em Santos, né? Nasceu aí. Tem alguns comentários aqui, aí você daqui a pouco continua. Primeiro, vamos dar vamos dar um abraço aqui para Maria Emília Simões Duarte, está dando boa noite para nós. A Nilza Lozada. Boa noite, Zezinho, meu grande irmão de caminhada. Boa noite. O Sérgio Pereira Silva. Boa noite aos irmãos, especial ao irmão Zezinho Abreu. Daqui a pouco tem umas perguntas aqui. Opa! Já. A Sueli Martins. Boa noite a todos e muita proteção divina. Obrigado, Sueli. O Sérgio Pereira está perguntando, com toda a sua experiência e vivência doutrinária, o que mais lhe chama atenção na doutrina espírita, especialmente para a nossa cidade de Santos? Sérgio, né? Sérgio, essa é uma pergunta marota. Sérgio, ele é contratado nosso, viu? Ele é pago para fazer pergunta. Sérgio, é uma pergunta marota. Olha, a doutrina espírita, para mim, é uma opinião muito pessoal. O que mais desperta a atenção é a convocação que ela nos faz para nos transformarmos, nos melhorarmos. Não, sem etiquetas, sem nada. Devemos ser cada vez melhores. E nós, em Santos, precisamos nos unir, mas unir mesmo, assim, dar as mãos. Dá a mão para ele. Dá a mão aqui, dar a mão, mas amarrar mesmo, porque nós somos espíritas de fachada, que na hora que nós precisamos nos unir, cada um segue seu caminho. Perguntou pro Zé e respondeu, Sérgio. Não tem essa, não tem, né? Veja bem. E eu vejo que a doutrina espírita nos convoca a nos melhorarmos, nos aceitarmos. É verdade. Nós precisamos nos aceitar. E nada mais justo que a gente chega aqui, não interessa que eu adoro esse ambiente aqui, mas quem manda aqui é o Zé Maria. Não, tem uma diretoria, pelo amor de Deus. Não. Quem coordena isso aqui é você. Tá. Entende? Então não adianta eu adorar isso aqui, porque ele é o pai da matéria. Manda aprender, manda soltar. Não, veja, então, Sérgio, veja bem, eu vejo assim, a doutrina espírita faz esse chamamento para nós, nos melhorarmos, mas nos unirmos mais. Não é o Serra de José, não é o Consolador, não é o Jesus da Caridade. Nós somos irmãos. Por isso nós moramos na cidade de Santos, que é uma cidade pioneira em muita coisa, inclusive no movimento espírita. Perfeito. Olha, isso. A Nilza Lozada está falando assim, e o Anjo da Guarda, Zezinho? Que o Anjo da Guarda é tão antigo. Naquela época não tinha o Anjo da Guarda? Nilza, aí é uma outra história. Vejamos, nós temos o Anjo da Guarda. Ainda tem, né, Zé? É de 1º de novembro de 1883. Então, é um dos primeiros centros. Foi fundado antes da Federação Espírita Brasileira, que foi fundado em 84. Olha só. O Anjo da Guarda já funcionava em Santos. Uma história belíssima, através do Benedito José de Souza Júnior. Fantástica criatura. Eu gostaria de tê-lo conhecido. Poxa. Mas naquela época eu estava... Mas se tiver, tu não estava aqui também, né? Eu andava em outras paragens. Paragens. Mas tem uma história, Nilza, uma história fantástica. Inclusive, uma curiosidade, o Anjo da Guarda a gente tinha como o centro espírita mais antigo do Brasil, e, na verdade, o mais antigo está no Vale do Ribeira, em Eldorado. É o Centro Espírita João Evangelista, fundado
comemorou segunda-feira, em 24 de junho de 1880. Que memória boa tem É mais antigo. Que memória boa. É um centro, eu faço uma curiosidade, é um detalhe. Esse centro permanece até hoje no meio das bananeiras. Nós estivemos lá, né, Zé? Você lembra? Lembro. A gente tem a estrada de Eldorado, Sete Barras, que margeia lá um rio. Aí a gente para, foi uma tremenda de uma casa, né? Mas não é na casa. A casinha, uns banquinhos de madeira. Aí a gente vai, corta caminho pelo meio das bananeiras, tem uma ruazinha, chegamos lá. Eles agora fizeram uma reforma, mas na primeira vez que eu fui lá, o telhado, Nilza, sabe galho de árvore? Os galhos de árvore e as telhas. Os bancos de madeira, né? Aqueles bancos cabe umas assim, 30 pessoas, lota. Acho que nem 30, acho que com 20 pessoas lota. Olha lá, Maria Emília está dando boa noite para nós, boa noite a todos, Maria Emília Simões Duarte. O Sérgio está fazendo mais uma pergunta, pode responder? Vamos lá? Claro. Com a explosão dos conteúdos virtuais, maiores benefícios foram distribuídos pela divulgação espírita. O que se destaca aos seus olhos? Sobre a internet. Que é um avanço. Hoje, jeito, né? este programa está indo em lugares que a gente nem imagina. Nem tem acesso, às vezes, né? Uma vez eu participei com um programa aqui, nós fomos para Viana do Castelo, lá em Portugal. Foi. Quer dizer, hoje, imagina... Tem o Cantinho da Emília, tem um monte. Pessoas que assistem... Tá. Então, hoje, com esses recursos que nós temos, é importantíssimo para a doutrina. Pessoas que estão assistindo hoje não devem ser espíritas, mas gostam do assunto. Então, nós estamos entrando em lares que eles nunca vão sair de lá para ir no centro espírita. Mas eles assistem palestras e seminários virtuais. Tá. Gente, vamos aproveitar o Zezinho. O Zezinho tem uma experiência. Vamos fazer pergunta. Ele falou aqui que está sedento para responder. Ele quer responder. E aí, só a continuação da pergunta. Em termos de estudo, para você, qual dos 3 aspectos presentes no Espiritismo, ciência, filosofia e religião, mais o atrai? E por quê? E isso é uma tendência, né? Bom, na sinceridade, a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Mas o que mais me atrai e que eu vejo com maior importância é o lado religioso moral. Hoje, nos dias atuais, junho que estamos terminando, estamos iniciando um segundo semestre de 2024, em pleno século XXI, nós precisamos moral. É moral. A ciência, a filosofia, tudo bem, está inserido na doutrina espírita, mas o aspecto que eu vejo como de grande importância é o lado moral, desenvolvimento do lado moral. Hoje, não só nós espíritas precisamos, porque nós temos algumas situações no meio espírita que a gente fica pensando que será que a pessoa conhece doutrina realmente? Ele nunca faria aquilo, mas fazem e falam. Então, Perfeito. Você fala, inclusive, integrantes da doutrina. Exatamente. Então, vejamos, os 3 aspectos fundamentais, mas eu destaco o lado moral. Ok, o Rob Lopes está falando que o som está excelente. Rob Lopes é o melhor apresentador e editor da Baixada Santista, do programa Mistura Santista. Parabéns, Rob Lopes. O Sérgio também está falando assim, e das suas vivências no movimento espírita, olhando para o passado, o que se destaca para você como marcante e inesquecível? Qual o momento mais inesquecível que você passou? Fala assim, não, isso eu não vou esquecer jamais. Mas Deve ter sido com o Chico, né? Aí eu vou começar a chorar. Olha, muitas coisas. Eu estou ligado ao movimento espírita, na verdade, desde o último sábado. Olha, gente. Olha o cabelo branco. Desde o último sábado do mês de setembro de 1974. Poxa. Foi ontem, né, Zé? Eu espero documentar. Eu vou conseguir documento
em que eu estava lá. Mas de lá para cá, Sérgio, muitas coisas eu vivenciei. Muitas. E, mas a doutrina, não, a doutrina nos fortalece, realmente. Mas tem um momento, tem uma situação que eu vivenciei com o Divaldo, aqui em Santos. Eu conto para todo mundo. O fora que eu dei, e depois fui socorrido, me socorreram, quase que eu provoco um acidente, mas valeu. Foi na 23ª Semana Espírita de Santos, que eu tenho um panfleto dessa Semana Espírita. Eu acho que eu estava lá. Em 1975, no auditório da Rádio Clube de Santos, da José Caballero 60. Ele foi até lá? Ele fez a palestra lá. E foi um momento marcante, e vocês vão entender. Eu estava com um gravador deste tamanho, que usava 6 pilhas enormes. É isso mesmo. Mas quem me emprestou o gravador me falou que eram 4 pilhas. Na hora que eu vou colocar 4 pilhas, faltou 2. Ah, meu Deus. Aí eu tive que pedir para o Divaldo. Ele estava autografando uns livros, assim, embaixo do palco. Eu falei, Divaldo, tu tem que encostar ali na tomada, porque houve um problema aqui na pilha, não sei o quê. Não. Vamos na casa do nosso irmão Diegues. O Divaldo, isso. Vamos lá. E eu conheci o Diegues. Justamente, o Diegues era o presidente da UMES, na época, ou era o NIMES, já. Eu fiquei meio assim, aí eu conversei com o Hortêncio, que era o cunhado do Diegues. A esposa do Hortêncio era irmã da Anair, a esposa do Diegues. E o Hortêncio me levou. Não, vamos lá que a gente dá um jeito. Aí chegamos lá. Cadê a extensão? Ai, não tinha extensão. Também não tinha. Eu tinha o cabo do gravador. Tempos difíceis. E o Divaldo disse, vamos lá e tal, vamos. Mas ali, não. E o Divaldo falou, lute. Esse lute até hoje está aqui dentro. Lute. Então foi quando eu procurei o Hortêncio. Bom, o Hortêncio me deu carona, fomos para lá. Nós estamos lá na varanda. E o fio? Eu vou arrumar. Bom, o Diegues, o Henrique Diegues, né? Ele e a esposa eram os anfitriões. E era o Divaldo e mais alguns amigos do movimento espírita. Mas o Divaldo falou, lute. Eu ia lutar como se eu não tinha extensão? O Hortêncio conseguiu. Puxou lá de baixo, passou por toda a varanda. E eu sentado na varanda, o José Rodrigues e o Jaci, que a gente se conhecia, da UMES. Jaci Regis? Mas a gente não tinha intimidade. E eu ali sentado com o meu gravador para entrevistar o Divaldo. Nesse meio tempo, o Altivo Ferreira, transitando, quase que se enrosca no fio. Ai, meu Deus. Espalhado. Mas o Divaldo disse... Tempos difíceis. Lute. Esse lute do Divaldo me fez ficar ali do lado do Jaci. O Jaci perguntou para o Rodrigues, quem é? Quem é tu? Aí o Rodrigues, não, que eu fazia a coluna no jornal Cidade de Santos. E eu queria entrevistar o Divaldo. Bom, conseguimos fazer a entrevista. Mas eu acredito que esse momento, para mim, foi marcante. Quando o Divaldo olhou seriamente para mim e falou, lute. Mexeu com você? Mexeu. Tu conseguiu fazer entrevista? Fiz a entrevista. E tem gravado até hoje, não? Era fita cassete. Já foi, era né? Fita cassete. Que pena, né? Mas, entende, Sérgio? Então, foram vários momentos. Mas eu acredito que esse, para mim, em termos de vida pessoal, esse lute do Divaldo prevalece até hoje. Mas você teve com o Chico também, né? Com o Chico, bom, o Chico, então, a gente ia para o Chico e eu com o meu... Aí eu já tinha um gravadorzinho. Já diminuiu o tamanho. Já tinha um gravadorzinho de repórter, menor, né? De repórter, né? Explica para o público que você é radialista, que é por isso que... E em 1983 eu comecei a fazer programação na Rádio Clube,
de Santos, e eu ia para o Chico, e eu tinha coluna no jornal também. Então, eu pegava uma mensagem do Chico para os santistas, os leitores da coluna e os ouvintes do programa Espiritismo Hoje. E até hoje você tem a coluna do Chico, né? Não, na coluna no tem. Litoral, né? Hoje é Diário do Litoral. E, Sérgio, também eu considero marcante esses meus momentos com o Chico, que teve um momento que eu confesso que aquele lute do Divaldo me deu uma força. Imagina 3 horas da manhã, o Chico autografando os livros, e eu estou lá na fila, daqui a pouco, Chico, dá uma mensagem. O Chico para tudo. Eu vou aproveitar. Aí contou a história do filme Joelma. Porque o filme Joelma, inclusive eu tenho até já tenho uma matéria com o produtor, que é o pai da Luciene. Da Luciene. Eu já tenho esse material. Ele foi diretor do filme. Mas o filme, a produção do filme cometeu uma gafe. Eles tinham que colocar nas legendas que agradecemos aos espíritas que nos auxiliaram, de São Bernardo do Campo, lá do Grupo Espírita Emmanuel. Ele, me fugiu o nome agora dele, mas ele deu uma força tremenda para a produção do filme, doutrinariamente. E não houve um agradecimento sequer a ele, e muito menos aos espíritas. E eu, o Chico aqui, com o microfone, e eu aqui em pé, segurando o gravador, e aquela multidão toda olhando para mim. Mas, vejamos, a minha função ali era essa. E o Chico depois leu uma mensagem de Maria Dolores e, com as palavras dele, saudou os leitores do jornal, da coluna, e os ouvintes da rádio. Então, são vários momentos que foram marcantes nessa trajetória. Muitos. A Magda Branco Gomes, ela está falando diretamente de Sapucaí, do Rio Grande do Sul. A Magda é amiga do Rob, são parceiros, né? E a gente, durante esse problema todo que houve no Rio Grande do Sul, a gente entrou em contato com ela direto, inclusive tentamos mandar muita água que faltava na época. Magda, um grande abraço para você. Eu sei que diariamente você fala com o Rob aí. Um grande beijo para você, a todos de Sapucaí do Sul, a todos do Rio Grande do Sul. Aí o Sérgio está completando aqui. De que forma o caráter do Consolador do Espiritismo nos ajuda a prosseguir ante as dificuldades cotidianas, mesmo que o mundo pareça estimular-nos ao pessimismo, né? Nos leva ao pessimismo. Olha, a gente diz sempre, vejamos, que no nosso dia a dia, na verdade, é um desafio. Cada vez que a gente desperta, é um desafio. Agora, você pergunta como o Consolador Prometido nos auxilia, né, para enfrentarmos esses embates diários, né? Eu escrevi um texto, terminei esse texto hoje de manhã, de madrugada. Que é assim, a gente acordar cedo e ficar amassando o travesseiro para quê? Então vamos escrever. O texto diz o seguinte: nas trincheiras de Jesus. Trincheira é acolhimento, é apoio. E o que o Consolador Prometido nos traz? Nos fortalece dentro de uma trincheira e enfrentarmos todos esses desafios que o cotidiano oferece. É um desafio. Realmente, é um desafio. Nós saímos de um prédio, de um condomínio, não sabemos qual é o vizinho que nós vamos encontrar. Chega lá, oi, bom dia. Balança a sobrancelha. Eu falei bom dia, porque eu acordei feliz da vida por mais um dia. É assim. Então, o que eu digo para você, Sérgio, qual a nossa postura? Aceitarmos a tudo e a todos. Vendo a vida da seguinte maneira: eu faço a minha parte. Eu estendo a mão,
eu falo, eu ajudo. Se não quer, O problema é da pessoa. cada um responde pelos seus atos. Agora, dependendo da vida de cada um, os desafios são maiores ou menores. Agora, os desafios são de acordo, os desafios eles estão de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, Perfeito. de acordo com o nosso crescimento espiritual. Diante de uma agressão verbal, eu tenho duas coisas a fazer: abrir o ouvido e deixar sair, ou bater boca, Reagir, né? reagir, dar na mesma moeda, mas não. Me falou um, eu falo 1,5. E a gente acaba ficando abaixo dessa criatura que nos agrediu. Então, Perfeito. Chico Xavier nos traz uma lição belíssima, Sérgio, para você que fez a pergunta e para aqueles que estão nos ouvindo. Vamos no momento lágrimas. Momento lágrimas, conhece? Momento lágrimas, pessoal. Você vai me falando exatamente, me conta essa foto que está presente. Essa foto aí é histórica. Aí nós vemos lá na ponta o nosso saudoso Altivo Ferreira, professor Altivo Ferreira. Está com óculos escuros? Escuro. Ele perdeu a visão já com 90 anos, teve um negócio de glaucoma e acabou tendo que extrair tudo, perdeu a visão. Ao lado dele, o Richard Simonetti. Richard Simonetti. Na sequência, o Francisco Lobo. E quem é esse aqui? Que era um dirigente da Casa Espírita Maria Modesto Cravo do Guarujá. Que interessante. Um pernambucano que veio para o Guarujá, dar uma força tremenda para o movimento espírita de Guarujá. E do outro lado, sou eu. Mas onde que vocês estavam fazendo essa hora? Pois o Simonetti veio... Foi Lisbênia não, né, Zé? Quem? Foi Lisbênia, não, né? Não, nós estamos na Casa do Altivo. Na Casa do Altivo. Tá. Bom, o Simonetti veio com uma tarefa no Guarujá. E perguntou pelo Altivo. Ele queria conhecer o Altivo. Aí chegou o Zezinho, e o Altivo falou: o Altivo, eu encontro com ele, que eu morava na Epitácio Pessoa, e o Altivo no Canal 5, ali entre a Epitácio e a praia. Mesmo antes, quando ele andava sozinho, enxergava bem, a gente se encontrava toda semana, várias vezes. E aí ficou aquela, está bem, ele sai, tem uma pessoa que acompanha ele e tal, eu gostaria de dar um abraço nele e tal. Aí inventamos de vir do Guarujá, Aí lá na casa do... e levar o Simonetti. Aí eu telefonei para a casa do Altivo. Ele falou que você estava indo. Eu estou indo. Marcamos, o Simonetti quer falar com ele e tal. A secretária dele lá, uma funcionária, né? Combinaram, eram 6 e pouco, chegamos lá. E o Francisco Lobo aproveitou... E tirou a foto. Dar o abraço ao Altivo também. Agora você me explica isso aqui, Zé. Feira do Livro Espírita. Primeira... Isso. Na década de 80, ali no Gonzaga, onde hoje tem a livraria Martins Fontes, do outro lado tem a Jambo. Tem a Jambo, isso. Ali era uma churrascaria. Onde é a Jambo hoje? Acho que era Ponderosa. Memória boa. Será que era isso? Igual a minha, Zé. Nossa Senhora. Será que era Ponderosa? Acho que era Ponderosa. Ela era um prédio, uma casa bem antiga, era uma churrascaria. E ela foi desativada. E surgiu a ideia de fazer ali a primeira EFLESP, Exposição e Feira do Livro Espírita. É a primeira que teve em Santos? Foi a primeira. Olha que legal. Ocupando toda aquela parte térrea, e lá em cima. E com uma novidade que atraiu a atenção de muita gente. As mãos de cera. Haviam, até a década de 70, muitas sessões de materialização. As mãos de cera. O espírito punha a mão na cera e moldava a mão. E várias peças de cera que foram moldadas por um espírito materializado. Foi um sucesso, mas um sucesso mesmo.
essa feira lá no Gonzaga. Eu te perguntar uma Essas coisa. mãos estão onde, Zé? Tu sabe não? As mãos que foram utilizadas lá? Foram trazidas na federação. em Pela São Paulo. federação, isso. É. Sei Talvez, quem foi que falou aqui uma vez. talvez ainda tenha. Talvez ainda tenha. Zé, você falou que é onde era a Jambo, não é? É. Mas hoje tem um prédio enorme lá. É um prédio. Ah, tá. Tem a Jambo. Então, ele era térreo, então, essa... Era um sobrado. era um sobrado. Era um sobrado. Ok. Tá. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Aí, o Altivo em casa, lá no apartamento O Altivo tem uma história muito bonita. Aliás, tem palestras deles maravilhosas, né? Tem. O Altivo também era conhecido. O Altivo, acho que foi professor de uma geração de santistas. Ele é muito amigo da fundadora aqui da casa, da dona Lola, do meu pai também. Era uma pessoa maravilhosa. Muito. E quem são esses? Me explica. Aí é a inauguração da feira, que o Altivo abrindo. O Altivo no meio, do lado direito dele o prefeito nomeado Francisco Prado, e do lado esquerdo o Esmeraldo Tarquínio. E o Esmeraldo Tarquínio? Tá novo aí. Bem novo. Na década. Eu estou falando 80, eu não sei bem, na página do jornal não aparece a data. Que legal. Vamos lá, vamos em frente. E aí está o Altivo ali escrevendo na reunião do Conselho Federativo Nacional. O Altivo era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Por muito tempo, e por 30 anos, ele foi o redator-chefe da revista Reformador, onde Bezerra de Menezes também foi o redator da revista. Ele era escritor? Aliás, ele era jornalista, não? Não. Altivo Ferreira? Não. Não, o Tio Ferreira trabalhava na Federal. Ele trabalhava no. Ele era ligado à tributação, ele era ligado à Receita Federal. Meu pai também era, eu lembro disso. Tanto é que ele foi meu professor de Direito Tributário. Isso. Vamos lá. Que carta é essa? Olha, essa carta é de Chico Xavier ao Altivo, que Chico Xavier ele tem o título de cidadão santista. De 67, né, Zé? 10 de abril de 1967. Essa carta... Essa letra é a letra do Chico? Não, a letra do Chico. Essa aí, eu não sei qual é o texto que trata. Mas tem uma carta do Chico que é com relação ao título de cidadania. Ele está falando de algum material que desejamos no momento. Isso, Para tarefas de divulgação, muito agradeço, lembrança, tão logo tenhamos novos elementos informativos. Ele devia Mas embaixo está escrito Chico, né? Embaixo não, exatamente. Né? É do Chico mesmo. E teve. O Jornal da Tribuna aí. Jornal da Tribuna. Aí é do Livro dos Espíritos, do centenário do livro, em 1957. Muito bom. A primeira página da Tribuna. É isso que eu ia falar. Na primeira página, né? Primeira página. E você vê lá embaixo, aparece União Municipal Espírita de Santos. Então, eu ia te perguntar, será que o pessoal dava mais importância naquela época do que dava. Olha, as nossas semanas espíritas tinha cobertura diária da Tribuna, chegou a ser do Diário de Santos e do Jornal Cidade de Santos. Eles iam entrevistar o palestrante. Entrevistavam o palestrante. Você acha que isso era graças a quem? Ao Chico? Na época? Era momento. O momento era bem... Era viatura, eles tinham o carro parava na porta lá do Ismênia e ia lá entrevistar. Que legal. Hoje não tem mais isso. Não, hoje, nossa. Aí, é uma semana espírita de 1972. Existe uma outra foto que não está aí. Uma foto de frente que eu tirei com a minha Olympus. Tive uma. Eu era repórter fotográfico. E o Herculano Pires está bem embaixo da foto de Jesus. Então, ali nós temos, no canto, o Prudêncio Nunes, que na época era o presidente do Anjo da Guarda. Do lado esquerdo? Do lado esquerdo. O Altivo Ferreira na cadeira central, e no lado direito o Herculano Pires. Que está em pé. Exatamente. Ok.
Agora, eu guardei essa foto, porque eu fico imaginando, hoje é tão difícil, o Sérgio fez aquela pergunta para nós, né? Hoje é tão difícil, Sérgio, faz uma semana espírita, ninguém tem tempo, mas tem um carro zero na garagem, carro do ano na garagem. Naquela época de 72, não sei se já tinha imigrantes. Não, acho que não. Eu acho que ainda não. Não sei. Mas imagina, o Herculano Pires, saindo de Santos umas 10 horas da noite, subindo a serra naqueles ônibus do Expresso Brasileiro, os ônibus pequenos, que não tinha esse motorzão como tem hoje, esses programas, motores Scania, eram bem devagar. Imagina eles chegarem em São Paulo, 11 e tanto da noite, e não tinha metrô. Eu não sei onde era naquela época, onde que os ônibus paravam. Ia pegar bonde, 11 e tanto da noite. Mas ele percorria o estado de São Paulo todo. E ele esteve... O Herculano? Viajava. E tanto é que esteve em Santos. Eu destaco essa foto por causa disso. Imagina, eu cheguei em São Paulo, 11h30 da noite. Tem mais aí? Tem mais um. Tem mais dois. Olha aí. É o mesmo? É o mesmo. Ou é outro jornal? Não, é da Tribuna. É da Tribuna. Nossa, como se destacava naquela época, né? Era. Opa, quem são esses três aí? Bom, Não, um eu conheço. Agora aí, Um eu conheço. no lado direito, a gente vê, com aquela boina, né? O Chico, né? Chico Xavier. O do meio, o médium, Valdo Vieira. E no lado esquerdo, é um Haddad. Qual o nome? Haddad. Vê se é um... Sim, Salomão Haddad. Salomão Haddad é conhecido, né? Salomão Haddad. Sim. Eu não sei se foi ele, que teria feito a tradução do Livro dos Espíritos para o árabe. Ok. Eu já tentei localizar em Santos a família desse Haddad, eu tinha um endereço onde ele morava. Aí a moça falou, olha... Essa família Haddad, então, não é a dele, né? Tem uma família Haddad em Santos que é médico, então não é dele. Não tem. Não tem nada a ver. E a pessoa que mora naquele endereço diz, olha, eu moro aqui há mais de 20 anos. Eu sei que era Haddad, mas não sabe da família. Agora, como está diferente o Valdo Vieira, eu estou acostumado tanto a ver o Valdo Vieira com aquela fala. Está muito diferente, né? Está muito diferente. Eu cheguei a entrevistar o Valdo Vieira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele estava assim, sem a barba. Ele era muito amigo do Chico, né? Muito amigo. Essa a questão da materialização que você falou, né? Eles tiveram várias sessões de materialização. Várias sessões de materialização, eles participaram. Perfeito. E essa foto foi feita na banca Allan Kardec, na Praça Mauá. Vamos só dar um oi aqui rapidamente. A Magda tá dizendo que o Robinho é o melhor apresentador, direto de Sapucaí do Sul, tal. Tá dando um abraço a todo o João Tempeles. Um grande abraço, Johnny, do Getal. Meu abraço também, meu amigo Johnny, grande Johnny. A Magda está falando, está agradecendo. Obrigado, o povo do Rio Grande do Sul agradece de coração. A gente fez o possível. Magna, cada um faz um pouquinho, né? Mas todo mundo junto fica grande a coisa, né? Ana Maria, boa noite, Ana Maria, tudo bem? E o Johnny também está falando. Atualmente, o filho do Altivo Ferreira, Paulo Rogério, trabalha nas sessões de cura no Getal. Exatamente. Olha que legal, não sabia dessa aí. Johnny, estive com ele semana passada. É? O Paulo Rogério. Cara, aliás, me tornei quase que paciente dele. Fui consultar com ele. Ele é médico? É médico. Zezinho, você precisa falar agora, para a gente até aproveitar o tempo, que nós temos ainda uns 15 minutos, qual é a finalidade da USE? Começa a falar a finalidade principal da USE. Principalmente, o que ela pode fazer pelas casas Tem espíritas? muita gente que está nos assistindo, que são de várias casas espíritas, Exato. Que nem sabiam, muitas vezes, não conheciam. O que é a USE, afinal? Bom, a USE, o nome já diz, é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é a sede
é a matriz, né? Fica lá em Santana, na Gabriel Pisa. E tem várias uses espalhadas pelo estado de São Paulo. São 100 e tantos órgãos. Uses intermunicipais, quando sai mais de uma cidade dentro da jurisdição. Municipal, como é São Vicente, é a USE municipal de São Vicente. E na capital, em São Paulo, são uses distritais. Qual o papel dela? O papel primordial é unir os espíritas. Unir. Não é o Johnny lá do Getal, lá na Ana Pimentel, Jesus da Caridade na Rua Pará, Consolador na Júlio de Mesquita, Séria de José aqui na Evaristo da Veiga. Não. É ficarmos todos unidos, mas nós não nos conhecemos. Esse que é o problema. O grande desafio é esse. Então, o papel da USE é unir os espíritas. E, mais ainda, se acaso o Séria de José está com dificuldade com o passe, vamos dizer, com o passe, a USE vai ministrar um seminário, vai trazer um seminário sobre o passe, trazendo lá desde os fluidos e tal, até... Ela oferece, né? A imposição, exatamente. Ela oferece subsídios para isso. Sem contar a orientação jurídica. A Casa Espírita é uma empresa, tem CNPJ. Há toda uma legislação específica para as entidades beneficentes. A USE oferece ajuda. Mas o papel principal é a união dos espíritas. É unir. Trazer os espíritas a se conhecerem. Temos uma semana espírita com o Ismênia lotado e não vazio, como tem sido as semanas espíritas mais recentes. Lotado de dirigentes. Tem muito presidente de centro espírita que não conhece a USE. A gente precisa ter uma recuperação também, porque teve a pandemia. Tem. E a gente tem que levar em conta isso. Muita coisa, muita coisa. Nós sabemos que tem casa hoje que ainda está meia, por causa da pandemia. Nós já estamos entrando numa outra situação e ainda estão presos lá. Então, há uma série de fatores que afastou mais os espíritas. Afastou. Mas essa retomada, agora, desde 6 de abril deste ano, há uma nova diretoria na USE Intermunicipal de Santos, que é intermunicipal porque é Santos e Cubatão. Santos e Cubatão. E o que acontece? Essa diretoria traz uma nova visão. Vamos esquecer a pandemia. O pós-pandemia é daqui para frente. O que aconteceu na pandemia, casas fecharam, casas que funcionavam em sedes alugadas, não conseguiram pagar. Hoje, eu nem falo para o Zé como é que está a arrecadação do Ceará, porque caiu assustadoramente. Se vocês conhecerem algum pastor de alguma igreja evangélica, pergunte a ele como está a arrecadação. E lá é outra conversa. Eles estão se queixando que caiu assustadoramente. Então, imagina uma casa espírita que não cobra nada, não pede nada, vive de doações. E as doações caíram. Imagina pagar aluguel, água, luz e despesas. É verdade. Então, hoje, o papel da USE é desafiador. É desafiador. Mas o papel fundamental é esse, Zé. É unir. É unir. É claro, alguns eventos, Semana Espírita em outubro, agora em julho vai ter um sarau, a parte artística. Inclusive, você falou nisso, vou aproveitar e já até colocar ali, para o pessoal ver. É interessante, aí, ó. Vamos ver se aparece. Ok. Então, vejamos. A arte espírita, poesia, música, tocar instrumento, tudo isso
É espiritualidade. E o papel da USE é esse. Eu acho que essa turma da USE está entrando agora, está a fim de trabalhar, está a fim de trazer, exatamente, de ajudar as casas espíritas. Então, você da tua casa espírita, nos procure, né? Nós queremos ajudar, nós não queremos que você continue com o seu trabalho, é claro, cada um tem a sua liberdade, o seu trabalho, sem mudar nada. A gente quer ajudar. E tem esse detalhe, se juntar à USE, entrando documentalmente ou não importa. A USE não vai dizer, olha, você não pode fazer o passe assim. Não vai falar nada, não vai falar nada. A gente quer unir os espíritas, que nem ele falou, né? É unir. Fala um pouquinho do sarau, Newton. O sarau, ele vai ser dia 6 em São Vicente, porque nós fizemos uma parceria com a USE São Vicente. Olha que bacana, gente. Isso é muito importante. Você inclusive, a ideia nossa é, no próximo sarau, unir as outras USE. Aqui não tivemos tempo, ficou um pouco em cima. Para pegar Guarujá, São Vicente, Piruíbe, Itanhaém, Praia Grande, para que a gente possa uma integração realmente, porque essa diretoria, como o Zé falou, não que a outra foi excelente também. Foi a outra diretoria. Foi muito boa, foi o pior momento, né? Carvalho, ele realmente é um vitorioso, porque afinal de contas pegou um dos piores momentos da USE, porque a pandemia, não vou nem ser redundante, né? Vocês sabem o que a pandemia fez. Então, o Alexandre Carvalho, realmente, ele levou ali, com força, com garra, com determinação, fez um trabalho maravilhoso e preparou para essa nova diretoria. Que hoje a nossa intenção, realmente, como o Zé falou, é unir não só as casas espíritas, mas as USEs também, para que nessa união a gente possa, de alguma maneira, oferecer para você, que não faz parte da UNE, né? Então, vai ser dia 6 de julho em São Vicente, na Redenção, e dia Redenção, na Rua Capitão Moura Guiar, número 205. 205. É o Parque Bitaru, gente. Parque Bitaru. É aquela avenida dos bombeiros ali, né? Quando você dia vai para a balsa, é sábado, né? Dia 6 é sábado. Vai ser em São das Vicente. 15 às 18 horas, tá bom? Isso. Vai ter música, vai ter teatro, contação de história, camerata. E no dia 7, nós vamos ter aqui no Sérgio José, é um domingo, a mesma coisa. Na rua Evaristo da Veiga, 266, Campo Grande, Santos. Vai ser uns momentos maravilhosos, com artistas talentosos, criativos, e temos uma surpresa no final. Além, o pessoal vai ganhar alguma coisa? Brindes, aí, gente. Lógico, a gente vai premiar você pela presença importante, que vai abrilhantar o nosso evento. Vai ter brinde, vai ter sorteio de brinde. Não perca, vale muito, muito a pena. E justamente esse detalhe de unir a USE de Santos e São Vicente é uma proposta também. Foi maravilhoso. Não, USE de São Vicente. Não, somos todos USE. Somos todos assim como somos todos espíritas. Exatamente. A doutrina é a mesma para todos nós. Não tem esse negócio de... Os caminhos são variados, né, Zé? Mas para o mesmo lugar, né? Exatamente. Gente, aí tem também um evento que eu quero mostrar para vocês. Né? Amanhã, fala um pouquinho de amanhã. Nosso querido PR. Isso, olha aí, vamos compartilhar aí, vamos lá. Nosso querido irmãozinho César Perry, ele vai estar amanhã às 20h30, através do Momento USE. O próprio Momento USE também vai ter um extraordinário, um Momento USE extraordinário, trazendo Antônio César Perry Carvalho. Quem é Antônio César Perry Carvalho? Agora, olha, ele é simplesmente professor, profissão dele, professor espírita, veio de família espírita lá de Araçatuba, fez parte do movimento jovem, lá da década de 30 e 40, movimento jovem pujante que nós tínhamos, pujante mesmo, e daquela época ele veio sempre envolvido com o movimento espírita. Foi presidente da USE estadual por duas gestões, depois, atendendo o convite do Nestor Mazzotti, foi ser secretário do Conselho Espírita Internacional e, posteriormente,
substituiu o Nestor na Federação Espírita Brasileira. Também. E hoje ele está em São Paulo, continua atendendo aos convites da USE, como tanto estadual quanto a USE Intermunicipal de Santos, e fazendo palestras maravilhosas. Ele era professor da Unesp. Imagina a forma como ele dá uma aula de doutrina. E ele que foi professor. E amanhã ele vai falar a respeito dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Comemoração dos 160 anos do Evangelho. A importância do Evangelho segundo o Espiritismo para todos nós, né? Você que estava falando também da questão moral. Também, exatamente. O que o Sérgio levantou, né? Isso. Amanhã às 20h30, viu, pessoal? Às 20h30. Às 20h30, o mesmo horário do Momento Uso de hoje, vai ser amanhã, e eu acho que você não pode perder. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Zezinho, suas considerações finais aí que a gente pode... que você gostaria de falar nesse final? Nós estamos encerrando. Eu espero termos conversado aquilo que era para ser conversado. A gente estava falando que a gente podia ficar umas 3 horas aqui conversando. Tem muita história. Muita história. Inclusive, ele é escritor, não podemos deixar de falar, ele é escritor do livro Os Pioneiros, né? Terra de Pioneiros, que foi um sucesso extraordinário. E acabou, né, João? Se você quer ver o Terra de Pioneiro, meu amigo, sinto muito, mas você tem que pegar de um amigo para poder ler, porque esgotou. E você está indo para o segundo, né, Zé? Não, o segundo está pronto. É que tem uma questão aí da editoração, depende de alguns detalhes aí que esperamos que para o segundo semestre a gente defina isso. Eu tenho Terra de Pioneiro, viu? Sabe por quê? Porque o Zé é meu amigo. Mas olha, comigo eu devo ter uns 3 ou 4 só. Ah, é? Ó, vamos fazer o seguinte, difícil. Nós aqui vamos fazer você aí, dá seu nome, a gente vai colocar no papel, num boné, vamos sortear. Deixa eu falar uma coisa, o Zé também, o Zezinho Abreu, ele também está no documentário do Chico Xavier, verdade, na plataforma de streaming Star Mais. Eu consegui assistir, tá lá ele falando, ele falou através, inclusive, daqui da JM Vídeos, né? A gente gravou com ele aqui, mandamos para o Rio de Janeiro, quem fez o documentário é o mesmo que fez o Nosso Lar, o Wagner de Assis. Tá bom? Bacana, esse documentário é muito rico, viu, gente? Tem assim, mais ou menos, acho que tem umas 50 pessoas falando detalhes que a gente não conhece do Chico Xavier. Vale a pena assistir, vale a pena assistir. Zé, como é que o povo que está lá nos vendo pode acessar esse documentário? Pagando. O Star Mais é uma plataforma de streaming. Eu dei uma informação, agora vai ter que pagar. Essa parte é com você. A plataforma de streaming é que nem o Netflix, é que nem o Prime Video. Mas é questão de aguardar, que nem agora. Agora está na Disney, está lá. O Nosso Lar 2 começou ontem, já está disponível na plataforma Disney. Exatamente. Tá? Logo vai estar também, né? Vai, com certeza. Só mais uma informação aqui, o Zezinho. Ela está fazendo uma pergunta. Zezinho, não ouvi falar mais da Célia Diniz, palestrante espírita, você conhece? Célia Diniz? Então você fala depois no privativo com ela, Célia Diniz. Zezinho, você tem uma memória boa. Não, Célia Diniz? Quem perguntou? A Nilza Lozada, a Nilza. Faz assim, depois vocês conversam. Depois a gente conversa. Tá bom? Vamos fazer uma prece? Vamos lá. Só que tem que pôr a mãozinha aqui. Põe a mãozinha aqui. Você não pediu para pôr assim, aqui a mãozinha. Assim, ó, põe a mãozinha aqui. Zé, põe aqui. Zé, vamos lá, Zé. Vamos lá. Bem, você que está em casa, se recolha também e vamos, neste momento, visualizar uma paz caindo sobre nós, derramando sobre nós, uma luz intensa. Que esses momentos aqui de luz que nós passamos possa visitar cada um dos lares em que estão assistindo, para que tenhamos sempre a figura de Jesus, nosso modelo e guia a ser seguido. Temos sempre a Ele
a nos guiar os passos, já que Ele nos deu seus ensinamentos. Que essa paz que nos envolve, envolvendo a todos vocês, assim permaneça até os próximos dias, até o nosso próximo encontro, e que sempre possamos não somente pedir para nós, mas pensar naqueles que caminham pelas ruas, estão hoje embaixo de marquises, nesta noite fria, como está aqui em Santos, mas que eles sejam assistidos pela espiritualidade amiga. Que possamos levar para aqueles abandonados em lares de idosos, de crianças, que eles sejam fortalecidos também, para que sempre a figura de Jesus esteja em nossos pensamentos, agora e sempre. Que assim seja. Mais uma informação para vocês. O programa da União Sociedades Espíritas de Santos e Cubatão, a gente quer colocar o endereço, se você quiser procurar, use. Atualmente o endereço é Rua Silva Jardim, número 1, está passando aí na tela para vocês. O e-mail, usesantosecubatão@gmail.com, claro, sem o tio, né? E o Instagram, usesantos2024. Pode entrar em contato, a gente responde para você as tuas dúvidas, tudo que você precisar. Olha, peço desculpa a todos que não foram, que a gente não respondeu. A Nilza está falando que a Célia Diniz é de Pedro Leopoldo. A Célia Diniz é de Pedro Leopoldo. Ah, não, Nilza, ela faz um roteiro, não sei mesmo por onde anda. Tá bom? Desculpa. Despedida. Então, um abraço a todos. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Newton, obrigado a USE por ter proporcionado esses momentos. É claro que nem começamos a conversar, mas numa outra oportunidade vamos trazer. Vai ter, vai voltar. Não foi nem fácil isso. E mais algumas informações documentadas. Viu? Vai vir mais. Tem mais. Mas é sempre gostoso esse bate-papo, porque é bom que vai na informalidade. É um bate-papo. É isso que nós acabamos de tricotar, José. É isso que enriquece a nossa conversa. Um abraço a todos e que Jesus esteja sempre conosco, né, Sérgio? Para a gente, dia a dia, seguirmos os seus ensinamentos, para que a gente cresça dentro. Não crescer aqui fora, não, mas crescermos interiormente, tá bom? Beijão para vocês. E você aí, muito obrigado pela audiência. E você, dirigente da Casa Espírita, venha para a USE você também, venha fazer parte dessa grande irmandade e juntos nos ajudar, na verdade, nos ajudar a fazer com que a doutrina cresça cada vez mais. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Quinta-feira que vem, dia 4 de julho, Uma Luz no Caminho. A gente vai estar com mais uma pessoa, mais um dirigente de uma casa espírita, entrevistando o dirigente e conhecendo a casa dele. E no dia 11 voltamos com o Momento USE. Beijo no coração para vocês, tudo de bom. Tchau, gente.